numa reunião importantíssima que acontece num castelo na Moldávia, atual República Tcheca, os dois chegam num acordo. A Rússia não criaria problemas quando a Áustria anexasse a Bósnia, formalmente anexasse a Bósnia, mas em detrimento, a Rússia quer a promessa de um apoio diplomático da Áustria quando a questão dos estreitos fosse levantada entre as grandes potências. Ainda não foi levantada, mas um dia seria. E a Rússia quer voltar a ter navios militares cruzando os estreitos. Quer ter esse direito, quer ter essa prerrogativa. O acordo foi selado. A Áustria invadiu a Bósnia, anexou formalmente a Bósnia. Quando isso acontece, o primeiro efeito dessa anexação é uma indignação de Belgrado. Bósnia, basicamente composta por eslavos. Belgrado faz um protesto fortíssimo contra Viena, dizendo que o que aconteceu só poderia ter ocorrido caso uma conferência internacional tivesse sido chamada. Que, na verdade, isso representou um expansionismo austro-húngaro, unilateral. E a Sérvia, por causa disso, começa a se mobilizar militarmente. A Áustria-Hungria, com um acordo com a Rússia nas mãos, mobiliza-se militarmente também, no final de 1908. O que acontece é muito interessante, porque com a mobilização austro-húngara, jornais, a opinião pública mais de direita nacionalista dentro da Rússia começa a gritar, dizendo que a mãe eslava russa não poderia deixar uma das suas filhas sozinha na chuva. E é interessante o quanto, em particular, as pressões de jornais nacionalistas de direita de São Petersburgo e de Moscou colocam o Izvolsky na parede e, na verdade, descosturam toda uma divisão política que existia dentro do governo russo e que não era clara no início. O Izvolsky tinha demandado autorização para fechar esse acordo única e exclusivamente com o czar. O acordo não tinha sido nem comunicado ao Conselho de Ministros russo. Quando a anexação da Bósnia acontece, o primeiro-ministro russo, indignado, questiona o Nicolau II pelo ocorrido. E só aí que ele descobre que o ministro Izvolsky havia sido responsável por tecer essa articulação. Começa uma pressão enorme em cima do czar, feita pelo próprio chanceler, para o czar voltar atrás. E diante de uma enorme consternação pública de jornais demandando também que a Rússia fizesse uma intervenção em apoio à Sérvia. Resultado, o czar volta atrás. E o Izvolsky, o grande pivô do acordo, vai a público denunciar a Áustria-Hungria. Vai a público denunciar o expansionismo austro-húngaro. O interessante na história é que autoridades austro-húngaras não desmentem o Izvolsky, que é um tema ainda em debate entre estudiosos. Mas o fato é, o pivô do acordo desmente o próprio acordo e passa publicamente a apoiar a demanda sérvia e a apoiar a necessidade de uma conferência internacional para resolver o expansionismo austro-húngaro nos Balcãs. Em outras palavras, a Sérvia tem que ser recompensada por esse expansionismo. Se a Áustria-Hungria agora anexou a Bósnia, a Sérvia tem que ser recompensada territorialmente por isso. Em particular, o grande sonho russo era recompensar a Sérvia com uma saída para o mar, com uma saída para o Adriático. O grande sonho russo e o grande terror da Áustria-Hungria. Porque uma saída sérvia para o Adriático provavelmente seriam portos a serem utilizados por embarcações russas, inclusive embarcações militares. Muito bem. Posição da Rússia pública por uma conferência internacional. França apoia a demanda. Grã-Bretanha apoia publicamente a demanda. Era preciso agora receber o apoio, sobretudo, da grande potência da Tríplice Aliança. Qual é a posição da Alemanha quando a demanda pública russa por uma conferência vem? Estamos há 2 anos de Algeciras. Provavelmente a memória de Algeciras contou para a Alemanha ser enfática ao dizer que não haveria conferência internacional. Temos um impasse. 3 potências, em particular uma, a Rússia, demandando uma conferência internacional para resolver o problema balcânico, e uma grande potência publicamente desmentindo e negando que uma conferência iria acontecer.
Só tem duas maneiras de uma crise como essa ser resolvida. Ou um dos lados cede, ou os lados entram nas vias de fato. Porque não há muito o que fazer. Nesse contexto, é importante deixar bem claro, do ponto de vista militar, França e Rússia estão numa situação muito inferior à Alemanha. A Rússia, inclusive, tinha acabado de sair da guerra contra o Japão. Estamos há 3 anos da guerra russo-japonesa. Então, do ponto de vista militar, essa atuação alemã, ela foi feita no momento em que a Alemanha sabia que, do ponto de vista territorial, ela tinha, não naval, evidentemente, mas territorialmente, ela tinha condições, sim, de impor uma derrota caso uma guerra explodisse. Mesmo em 2 frentes. Essa era a perspectiva do Estado-Maior alemão. Em 1908. Caso, de fato, a Rússia quisesse levar a situação às últimas consequências. E a França, por sua vez, deixa entender para São Petersburgo, e esse é um ponto muito importante, pessoal. A França deixa entender para São Petersburgo que a aliança que eles têm, aquela aliança que nós analisamos na última aula, lembre que era uma aliança defensiva? Vocês lembram disso? Essa aliança defensiva, diz a França, não inclui um ataque russo nos Balcãs em proteção à Sérvia. Ou seja, se a Rússia intervir nos Balcãs em proteção à Sérvia, a França não entenderá esse ato como um casus foederis, ou seja, um caso da aliança, um caso que estaria incluso na aliança. Saindo em termos técnicos e colocando em termos estritos, o que isso significa? Significa que se a Rússia intervir nos Balcãs, a França não se sentirá comprometida a cumprir a aliança militar que ela tem com a Rússia. A Rússia teria que fazer isso sozinha. Isso foi a deixa para a Rússia de fato recuar. Não há conferência internacional. A Bósnia é anexada formalmente. E eu não preciso dizer para vocês os vários problemas, né, que isso gera. Sobretudo ressentimentos que isso gera. Na Sérvia, na Rússia e mesmo na própria França. Mas sobretudo em sérvios e russos. Não é à toa também que após essa crise, tanto França, mas em particular Rússia, passam a investir fortemente em seus respectivos exércitos. Uma corrida armamentista surge a partir da Guerra da Bósnia, em particular tendo França e Rússia em detrimento da Alemanha. E a preocupação russa e francesa era sobretudo não apenas em termos de equipamento militar, mas em termos de mobilização das tropas. Tanto é que a França promove vários empréstimos para a Rússia nesse contexto, no início dos anos 10, empréstimos visando construção ferroviária. Por que construção ferroviária? Para deslocamento das tropas russas o mais rápido possível para a fronteira próxima à Alemanha. Numa guerra moderna, mobilização é fundamental. 2 dias de atraso numa mobilização de uma tropa, você pode perder uma área estratégica e ao perder uma área estratégica você pode comprometer toda a guerra. Então, a Guerra da Bósnia, na verdade, a crise e quase guerra da Bósnia, gera uma corrida armamentista muito perigosa e um ressentimento fortíssimo tanto na Sérvia como na própria Rússia. Claro isso aqui? Alguma questão? Por favor. Fala mais alto de novo para os seus colegas poderem te... Senão eu tenho que repetir a sua pergunta. Eu não entendi que a Sérvia buscava a anexação da Bósnia também. Se você olha para a Áustria-Hungria, o sul da Áustria-Hungria é composto por eslavos, etnicamente falando, como os sérvios o são. Então a Sérvia tinha um projeto de construir uma grande Sérvia que englobasse todos os eslavos do sul da Áustria-Hungria. Bósnios, croatas, eslovenos. Isso, evidentemente, não significa que não existam contradições e rivalidades entre esses povos, como a história da Iugoslávia vai mostrar que existia. Mas o fato é que o projeto da Grande Sérvia, nesse contexto, envolvia a Bósnia, envolvia a Croácia austro-húngara, envolvia regiões do Império Austro-Húngaro. Qual era a vantagem para a Rússia nesse contexto? Qual que era a vantagem para a Rússia? A Rússia, tendo uma grande Sérvia nos Balcãs, que foi o que a gente discutiu no início da aula, ela teria
um país estratégico, não só nos Balcãs, mas próximo aos estreitos, que para ela é fundamental. Agora a gente vai para a terceira crise. Não percam a conta e nem o fôlego, por favor. A terceira crise que a gente vai discutir não é mais uma crise, é uma guerra. É uma crise que depois se transformou numa guerra. Guerra entre Itália e o Império Turco-Otomano, de 1911 a 1912. A partir daqui, as nossas crises e guerras vão ser cada vez mais próximas, tanto que alguns autores entendem que a Primeira Guerra Mundial começa aqui. Começa em 1911 e não em 1914. Aí seria uma guerra de quase uma década, ao invés de uma guerra de 4 anos e meio. É uma interpretação talvez um pouco forte, mas sem sombra de dúvida, se não a guerra ítalo-turca, pelo menos as guerras balcânicas podem ser vistas quase num processo de continuidade, muito menos do que de quebra. O que gera a guerra ítalo-turca? Em primeiro lugar, lembrando vocês ao que nós falamos do acordo entre França e Itália de 1902, Ou seja, a França reconheceria interesses estratégicos da Itália na Líbia e a Itália reconheceria interesses estratégicos da França no Marrocos. Quando há uma mudança de status quo no norte da África em 1911, mudança que já começa depois de Algeciras, que mudança é essa? Quando o Marrocos transforma-se num protetorado francês, a Itália vê-se na obrigação de também ter o seu direito sobre a Líbia garantido. Ou seja, se a França adquirir o protetorado sobre o Marrocos, os meus interesses privilegiados na Líbia devem ser concretizados. Só que tem um problema. A Líbia, como eu falei anteriormente, ela é parte do Império Turco-Otomano. Ela é uma província do Império Turco-Otomano. Então, obter a Líbia significa entrar em guerra contra Constantinopla, com consequências imprevisíveis. Por que consequências imprevisíveis? Porque é um império que já passa por dificuldades financeiras, por dificuldades militares, e que se entrar em guerra com uma potência europeia, tudo bem que a Itália, em comparação às outras 5, era uma potência militar menor, mas mesmo assim muito superior a Constantinopla, se entrar em guerra com a potência europeia, isso pode gerar desestabilização no império inteiro. E em particular na área mais problemática para nós. Que área é essa? Nos Balcãs. O interessante é que a Itália age com conhecimento de todos os grandes estados europeus. A justificativa que alguns historiadores deram nos anos 50, 60, de que a Itália não tinha plenas consciência das consequências possíveis de uma intervenção no Império Turco-Otomano, isso, documentos recentes mostram que não se sustenta. Até o próprio rei Vítor Emanuel III tinha consciência. Pelo menos se os memorandos que nós tivemos acesso foram lidos pelo rei, ele teve consciência. E é interessante que antes da intervenção ocorrer, a Itália consulta vários países europeus. E os resultados são opostos. Diferentemente do que você pode imaginar. Você poderia imaginar países da aliança em apoio à Itália e países da Entente supostamente sem apoiar uma atuação italiana. O contrário ocorre. Em todas as consultas oficiais que autoridades e representantes italianos fazem junto a britânicos, franceses e russos, sinal verde. A Itália vem sofrendo discriminação comercial na Líbia em razão dos turcos? Normalmente intervenções europeias na África ou em grandes impérios asiáticos do Oriente Próximo são justificadas por causa de discriminações. Esse é um sinal clássico pré-intervenção. França, Grã-Bretanha e Rússia dizem que se discriminações estão ocorrendo, a Itália tem que fazer valer os seus direitos. Em discurso diplomático você entende o que isso significa. Quem tenta segurar a Itália de maneira interessante é a Áustria-Hungria e a Alemanha. Em particular a Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria é mais preocupada com uma intervenção italiana contra o Império Turco-Otomano. Exatamente porque ela teme instabilidades nos Balcãs. Possibilidade de macedônios, albânios quererem
né, independência e isso poder gerar uma instabilidade que a afetasse em termos dos seus interesses nacionais, de segurança nacional em particular. Apesar das negativas ou das tentativas de restrição de Áustria-Hungria e Alemanha, Itália declara guerra e invade a Líbia em 1911, sob justificativa de discriminação comercial, como nós colocamos. No início, a Itália domina o litoral da Líbia com facilidade, só que o interior não. E a guerra se prolonga, o que parecia ser um conflito de alguns poucos meses, alguns falavam até em semanas, para o Império Turco se render, transforma-se num conflito de meses e meses e meses, até que a Itália toma uma decisão bastante forte. Não bastava apenas atacar a Líbia para forçar a paz com Constantinopla, a Itália começa a atacar as áreas centrais do poder do Império Turco Otomano. Ilhas otomanas no Mediterrâneo e no Egeu, e inclusive atacar bases militares otomanas nos estreitos. Tanto que os estreitos de Bósforo e Dardanelos são fechados por algumas semanas durante os ataques italianos. Ou seja, se já um ataque para a Líbia poderia trazer instabilidade, imagina um ataque nos próprios centros do poder de Constantinopla. O fato é que Áustria-Hungria e, sobretudo, Rússia, que vê o seu comércio exterior altamente comprometido por causa da guerra, e mesmo a Alemanha, começam a pressionar Constantinopla a ceder a Líbia, a assinar a paz e acabar com a intervenção italiana nas áreas mais próximas aos estreitos. Em outubro, com pressão fortíssima das grandes potências, Constantinopla assina a paz e entrega a Líbia para os italianos. Mas olha que interessante. Outubro de 1912, o Império Turco assina a paz. No mesmo mês, na verdade, na mesma semana, o Império Turco Otomano é obrigado a entrar numa outra guerra. Não com a Itália, de novo, obviamente. Mas aonde? No local mais temido por Viena, que, se iniciasse um conflito, poderia gerar instabilidades na região, nos Balcãs. Ou seja, termina a guerra ítalo-turca e, no mesmo mês, iniciam-se as guerras balcânicas. Antes de falar um pouquinho sobre as guerras balcânicas, eu queria relembrar aqui, porque eu imagino que vocês já esqueceram, né? A gente falou isso há quase meia hora atrás, queria relembrar visualmente o que o Império Turco Otomano ainda tinha nos Balcãs. A Macedônia Otomana. Então, é um território substancial, como você pode ver, não é pequeno, tá? Ali em cima você vê a Sérvia, Montenegro, Bulgária e a Grécia ao sul. Quando a guerra entre Itália e Império Turco Otomano explode, o grande medo, tanto de Áustria-Hungria quanto de Rússia, era que uma das duas potências se utilizassem da desestabilização do Império Turco Otomano para quê, pessoal? Para quê? Para estender domínio exatamente nesta região. Rússia tinha um claro temor de que a Áustria-Hungria pudesse se aproveitar, como fez com a Bósnia, e ampliar domínio na Macedônia Turca. E, por sua vez, a Áustria-Hungria também temia que a Rússia pudesse utilizar estados eslavos, como a Sérvia, para fazer a mesma coisa. Ou seja, a guerra ítalo-turca gera uma enorme tensão diplomática nos Balcãs entre Áustria-Hungria e Rússia, porque ambos temiam que ambos se utilizassem do conflito para expandir a sua influência na região. Quem toma uma atitude defensiva importante, que vai ter enormes consequências para a história regional, quem toma o primeiro passo nesse sentido, é a Rússia. A Rússia, no início de 1912, enquanto a guerra entre italianos e turcos está em curso, a Rússia incita, fomenta, contribui para uma aproximação entre Sérvia e Bulgária, inimigos potenciais, porque ambos têm claro interesse, né, em eles próprios dominarem esse restante de território do Império Turco Otomano nos Balcãs. A Rússia fomenta uma aliança defensiva entre esses dois estados balcânicos. No início de 1912, a aliança estabelecia que, caso um terceiro poder tentasse entrar nos Balcãs, eles se uniriam e se ajudariam numa guerra.
Que terceiro poder você acha que estava aí em tela, né, nesse acordo defensivo entre búlgaros e sérvios? Áustria-Hungria, evidentemente. O terceiro poder é a Áustria-Hungria. Então, se a Áustria-Hungria tentar algo, Sérvia e Bulgária se uniriam e indiretamente você subentende que a Rússia também contribuiria para impedir com que a Áustria pudesse dominar essa região. Só que esse acordo militar defensivo tinha uma parte secreta que estabelecia uma repartição dos territórios turcos entre os dois. Ou seja, caso de fato a guerra acontecesse, como é que vai ficar a Macedônia? Como é que vai ficar a Macedônia? O norte era o mais complicado, porque ambos queriam muito. Então, decidiu-se que a região norte seria uma região de litígio a ser decidida pela Rússia. O centro ficaria com a Sérvia, pegando aqui esse território que ligaria a Sérvia e Montenegro. E o sul, pegando grande parte da Trácia Oriental, ficaria com a Bulgária. Uma parte secreta do acordo. Mas o acordo era defensivo. Então ele só seria acionado caso a Áustria tomasse alguma atitude mais grave. A Rússia, de uma certa maneira, se segurava nessa questão. É um acordo apenas defensivo. O problema é que uma vez que Sérvia e Bulgária começam a conversar mais sistematicamente, elas não param num acordo defensivo. Meses depois, elas assinam um acordo ofensivo. O que significa que se qualquer uma das duas entrar em guerra, a outra entra. E o acordo ofensivo entre Sérvia e Bulgária não para em Sérvia e Bulgária. Logo a Grécia entra. Logo Montenegro entra, formando uma Liga Balcânica. Exatamente no momento em que o Império Turco assina a paz com a Itália, a Liga Balcânica ataca a Macedônia Turca nos Balcãs, sem que a Rússia tivesse controle desse processo. De uma aliança defensiva, de um acordo defensivo influenciado pela Rússia, surge um acordo ofensivo que vai motivar a Primeira Guerra Balcânica do final de 1912. Em 2 meses, pessoal, em 2 meses, a Macedônia Turca deixa de existir. Em 2 meses, as áreas do Império Turco Otomano nos Balcãs são dominadas pelos países balcânicos, com exceção de uma pequena região aqui da Anatólia Europeia, com exceção de uma pequena região próxima aos estreitos. O resto está em Mostarda ali, o resto é dominado pelos países balcânicos. Aí vem a grande questão. A grande questão é: como esses territórios serão repartidos? Essa é uma questão absolutamente crucial. Porque se esses territórios são repartidos e geram um engrandecimento da Sérvia, isso é exatamente o contexto mais tenebroso para quem, pessoal? Para a Áustria-Hungria. Então, como esses territórios serão repartidos? Será que o protocolo secreto do acordo defensivo entre Sérvia e Bulgária vai valer? Será que o norte vai ser litígio, o centro vai ficar com a Sérvia e o sul vai ficar com a Bulgária? Ou será que esse protocolo secreto não vai valer e as potências têm que sentar todas numa mesa para decidir como dividir isso? Desta vez parecia que o concerto estava funcionando, porque com o apoio de Londres e da Alemanha, decidiu-se que uma situação como essa, com um grau enorme, uma potencialidade enorme de instabilidade, não poderia ficar nas mãos apenas dos Estados balcânicos. O concerto europeu teria que entrar em cena e as potências se reúnem em Londres. Entre o final de 1912 e meados de 1913. Na verdade, existe uma pausa, né? São 2 momentos distintos da conferência. Tá? Ela não é contínua. Qual é o grande interesse austro-húngaro na Conferência de Londres? Indiretamente, impedir o engrandecimento da Sérvia. Mas como instrumentalizar esse interesse, pessoal? Como impedir esse engrandecimento? Ela própria não pode se colocar como detentora de territórios na região. Isso seria visto como um acréscimo ao expansionismo austro-húngaro, já iniciado, na visão dos sérvios, com a Bósnia. Então, seria muito complicado a Áustria-Hungria demandar
um pedaço para si. Mas ela pode impedir o engrandecimento da Sérvia instrumentalizando a sua demanda, em particular via um povo importante que vivia na antiga Macedônia turca. Que etnia, que povo é esse? Os albaneses. O slogan austro-húngaro na Conferência de Londres, olha que interessante, é os Balcãs para os povos balcânicos. A Áustria-Hungria defendendo autodeterminação. Temos que criar uma Albânia independente. A Albânia independente, só para ficar bem claro para vocês, eu volto no mapa, significaria com certeza uma coisa para a Sérvia. O que significaria para a Sérvia? Não ter acesso ao mar. Isto aqui seria a Albânia independente. A Rússia protesta, mas de fato há um argumento muito forte, a região é majoritariamente povoada por albaneses. Não tem um argumento étnico que pudesse embasar o expansionismo sérvio, a não ser a utilização de expressões pejorativas contra a cultura bárbara dos albaneses que não teriam condições de se autogovernar, na visão de alguns sérvios e de alguns russos. Tirando argumentos pejorativos como esse, a Áustria tinha força. E a Albânia será criada. A Rússia cede, a Sérvia é obrigada a ceder, a Albânia será criada, mas com um porém. Nem todas as regiões da Península Balcânica com maioria albanesa formará a nova Albânia. Regiões importantes de maioria albanesa seriam dadas, e essa foi uma demanda russa fundamental, para a Sérvia. Inclusive Kosovo. Kosovo vira área sérvia, ratificado pela Conferência de Londres. Então, surge a Albânia, mas cuidado com a noção de autodeterminação. É autodeterminação, pero no mucho. Tem limites.